Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais este Conexões, o nosso encontro aqui pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, pelo nosso blog, né? Toda semana, sempre trazendo um tema de grande interesse aí de todo mundo e sempre para tratar desse tema, alguém especial escolhido a dedo aqui, né? Pela nossa produção. E desta vez não vai ser diferente, nós temos aqui a grata satisfação de estar recebendo aqui a nossa querida Perla Miller. Ô, Perla, bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, professor Lages. Eu estou muito contente e um tanto emocionada em participar desse encontro, desse bate-papo com você, que para mim é uma figura de referência, né? Então, eu estou muito feliz. Obrigado, Perla. E você também, né? Alguém assim que está surgindo aí em Ribeirão Preto com uma bagagem, com uma referência, enfim, com uma perspectiva muito interessante. Por isso que você também é a nossa convidada especial do dia de hoje. Ô, Perla, a gente gostaria de começar o programa falando mais de você. Parece que você vem de uma família assim com mulheres muito fortes, né? Com alguém assim, né, disposta à luta, e você está correspondendo exatamente a essa tradição, né? Você, como advogada militante, está na OAB, está em partido político, enfim. Como é que você pode nos informar e nos trazer assim essa sua vocação para a militância, para fazer a diferença na sociedade? Bom, de fato, eu venho de uma família de mulheres e de mulheres fortes, né? A figura masculina, ela nunca foi muito presente na vida das mulheres que foram responsáveis pela minha criação e educação. Eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. A minha avó casou-se muito cedo, aos 17 anos, e aos 31 anos se viu viúva com 5 filhos. E nunca mais vivenciou nenhum relacionamento afetivo, né? A minha mãe casou-se cedo e, embora tenha demorado um pouco para que a separação entre ela e o meu pai acontecesse, desde muito cedo ele era uma figura fisicamente presente, mas afetiva, moral, materialmente ausente, né? E a minha avó sempre participou da nossa criação. Eu sou uma de 3 filhas mulheres, então veja, fui criada por minha mãe, por minha avó e junto a 2 irmãs, né? E eu não romantizo o sofrimento e as lutas, né, as dificuldades pelas quais a minha mãe e a minha avó passaram, mas eu não posso negar que essas dificuldades, e eu posso afirmar que elas foram constrangidas, humilhadas, violentadas ao longo de suas vidas, e isso, por incrível que pareça, me fortaleceu e fortaleceu também as minhas irmãs, porque elas nunca titubearam e nunca recuaram, né? Apesar de todas as dificuldades, adversidades, elas tinham um projeto muito firme em suas mentes, que era dar para mim e para minhas irmãs educação de qualidade. Então, o sonho da minha mãe e da minha avó era fazer com que essas 3 meninas atingissem o curso superior, né? O ensino superior, e foi o que elas fizeram. E a educação que me foi dada, atrelada às lutas dessas mulheres, não me empoderou, porque poder eu já tinha, só me fez reconhecê-lo e colocá-lo, né, à disposição de projetos que eu acredito serem valorosos e transformadores, né? Então, deixo aqui o meu agradecimento público a essas 2 mulheres, a dona Genuína, dona Genu, com 93 anos de idade, e a dona Neuza, que está aí chegando aos seus 70 e continuam sendo mulheres exemplares. Que glória, hein, Perla? Ter a mãe, a mãezinha, a vozinha ainda vivas e ter todo esse reconhecimento, né, da importância delas na sua vida, na sua trajetória. Muito legal. Ô, Perla, você falou bem assim da questão das mulheres. E as mulheres na política? Porque esse é um assunto que está muito forte hoje também, né? Está na agenda da sociedade hoje a necessidade das mulheres aumentarem a sua presença nos fóruns de decisão, né? Nos parlamentos, nos conselhos, nas empresas, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco também, porque eu sei também que essa é uma luta política que você está abraçando muito, de forma muito, né, veemente agora. Como é que você vê essa questão das mulheres na política?
Bom, eu particularmente, né, vejo a mim e a várias companheiras mulheres como políticas, não só enquanto participantes de núcleos institucionalizados, como são partidos políticos ou mesmo o exercício de mandatos. Eu me vejo como uma política, né? E como política eu sempre atuei na educação, na advocacia e, de fato, percebi que precisaria participar de espaços institucionalizados, mais organizados do fazer político, do agir político. E é muito engraçado quando a gente olha o cenário e percebe que as mulheres são a maioria na população brasileira, nós somos mais de 50%, né, da população, o último levantamento que nós temos é que dentro do poder legislativo, seja federal, estaduais ou municipais, nós ocupamos apenas 15% das cadeiras, né? Se tomarmos, por exemplo, o poder executivo, apenas 11% das prefeituras estão em mãos de mulheres. E atualmente nós temos uma governadora apenas, né, uma mulher governando o Estado brasileiro. Então, isso mostra o descompasso, né, entre a fala, entre a teoria de que somos uma democracia e a realidade. Não somos uma democracia. E, infelizmente, a discussão ainda perpassa o tema de cotas. Não, já era para a gente estar discutindo paridade, né, de gênero nos espaços de tomada de decisão, legislativo, executivo e judiciário também, né? Então, essa eu acredito que tenha que ser uma pauta primeira, né, para a agenda feminista, e é disso que estamos falando, da efetiva participação das mulheres nos espaços públicos de tomada de decisão política. O Perla, e é interessante, né, a partir disso que você está falando, lembrar que você foi candidata a vereadora na última eleição, você é a primeira suplente do PT na Câmara Municipal, e as mulheres tiveram assim uma performance muito interessante na última eleição municipal aqui em Ribeirão Preto, né? No PT, por exemplo, as duas eleitas são mulheres, a primeira suplente lá do PSOL também é uma mulher. Enfim, eu acho que já está começando realmente a dar resultado, né? Essa questão, esse debate, essa discussão tão importante e necessária que são as mulheres na política. O que você acha? Isso passa, né? Isso também é uma vitória, querendo ou não, do próprio movimento de mulheres, do próprio movimento feminista, porque partidos como o PT, o PSOL, partidos de esquerda progressistas, que dão, né, o espaço para a discussão política, a participação das mulheres nessa discussão, e nós percebemos que quando é dada às mulheres as mesmas oportunidades e espaços que se dá, né, historicamente aos homens, a nossa capacidade é formidável, né? Isso significa que, por exemplo, as campanhas de mulheres dentro do Partido dos Trabalhadores teve prioridade, né? Reconhecemos a necessidade de dar espaço para que mulheres, né, pudessem trazer a público as suas propostas, né, os seus projetos, os seus planos, as suas ideias, e quando isso aconteceu, olha a revolução, né? Mas veja, a gente precisa comemorar, mas precisamos ter cuidado. O fato de termos hoje mulheres no poder não significa que essas mulheres tenham de fato o poder, porque ainda são minorias. Então, os projetos de lei, né, as políticas públicas, elas ainda são decididas por homens, e isso precisa urgentemente ser transformado. E não podemos esquecer também da violência política de gênero, né, professor Lages? Eu vejo as minhas companheiras que hoje têm mandatos e elas sofrem violência política de gênero, né? Então a gente precisa ficar atento, porque isso também é uma forma de intimidar e embaraçar, né, o livre exercício dessas mulheres legisladoras, né, dessas mulheres que ocupam esses espaços que são espaços tão importantes como a Câmara de Vereadores. Nós vimos também casos recentes de violência de gênero na política, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Congresso Nacional. Então, precisamos ficar atentos, porque precisamos aqui, do lado de cá,
fortalecê-las e mostrar que estamos aqui no apoio para que elas consigam levar adiante com plenitude os mandatos para os quais elas foram democrática e legitimamente eleitas. Ainda na questão política, né? Você está coordenando o núcleo de formação da Via Aidar no Partido dos Trabalhadores. E a gente percebe, acompanhando aí a movimentação política da cidade, que há realmente um trabalho, um esforço muito grande de renovação, de formação política, né? Até recentemente eu participei lá daquele encontro comemorativo aí dos 100 anos do Paulo Freire, o Primavera... Nova Primavera. Nova Primavera, né? Eu achei que foi muito interessante, muito útil, até mesmo em termos de formação, de esclarecimento do momento que a gente está vivendo. Como é que você analisa essa sua posição, assim, agora como também uma mulher de partido, com responsabilidades partidárias e dentro de uma área tão importante que é a formação? Tem coisas novas por aí? É possível esperar realmente uma renovação do Partido dos Trabalhadores, ou Perla? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu venho para a militância partidária não só para colocar as minhas ideias, conhecimentos, saberes, vivências e lutas, né, a serviço de um ideal, que é um ideal partidário, mas também para ser braços e pernas para que esse projeto ele ganhe raízes, né, ele consiga se estender. A ideia da formação política e de estudos dentro do núcleo é justamente chegar nas nossas bases, nas comunidades, nas periferias, nas fábricas, né, onde os trabalhadores e trabalhadoras estão, onde os desempregados e desempregadas estão, os desalentados e desalentadas, e participar de um processo que seja efetivamente emancipatório, transformando sujeitos populares em sujeitos críticos, conscientes da sua capacidade de agir político, né, e de transformação. E essa, eu acho que tem que ser a primeira atividade, primeira função que o partido tem que tomar em suas mãos e levar adiante. Sem dúvida, né? Porque eu acho assim que é uma função tradicional e necessária e muito atual dos partidos ainda, né? Quem que deve se encarregar pela formação política da sociedade, se não os partidos? Né? Então, acho que essa questão da formação, da educação política, é uma função primordial de todos os partidos, principalmente os partidos mais populares, de linha progressista, etc. Né? E que seja feito com cuidado, né, professor Lages, não chegando lá e dizendo para as pessoas o que é melhor para elas, mas fazendo uma escuta atenta, né, para que a política seja realmente uma construção coletiva e democrática, né? É o método Paulo Freire, né? Que pode ser utilizado aí também, né? Exatamente. Ô Perla, foi muito legal nossa conversa aqui, querido. Só tenho a agradecer aí a sua disponibilidade, a sua vinda aqui, né? E vamos contar com você aí em outras oportunidades, talvez para a gente estar discutindo alguns temas mais focados em uma questão ou outra, assim, mais pertinente, mais atual, né? Mas eu agradeço muito a sua vinda e a sua participação aqui no Conexões Ribeirão, tá bom? Eu que agradeço o convite e agradeço também, né, a escuta da audiência do Conexões Ribeirão. Pessoal, vamos terminando aqui mais um Conexões, né? Chamando vocês aí para estar com a gente, né? Semana que vem, outra entrevista, outra discussão, outra conversa aqui muito interessante. E continue nos acompanhando, né? Se inscreva lá no YouTube, vai lá, bate o sininho, se inscreva lá para estar sempre ligado aqui com Conexões. E você pode ir lá no nosso blog acompanhar essa entrevista e outras entrevistas anteriores que nós fizemos aqui. Vai lá também no nosso blog, é o www.professorlages.com.br, né? E nos acompanhe também aí pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Só tenho a agradecer de coração à Perla e aos ouvintes, né? Aos nossos amigos que nos acompanharam aqui nesse Conexões de hoje, tá bom? Um abraço e um beijão para todos e todas.